Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Sundara Vedanta. Eu sou Atsundara Dasa e estou aqui hoje para dar início à nossa playlist O Mahabharata. Sim, nós vamos contar aqui, dentro dessa playlist, todas as histórias do Mahabharata na ordem em que esses eventos ocorreram. Hoje nós vamos ver como o desejo de um rei e o mistério de uma deusa deram origem ao maior épico da humanidade, o Mahabharata. A nossa história começa em outra era, em outra Yuga, em Dwapara Yuga, que aconteceu há mais de 5.000 anos aqui neste planeta. E nossa história começa com um rei chamado Shantanu, Maharaja Shantanu, o rei Shantanu. Ele era o rei dos Kuros, ele imperava em todo esse planeta que era conhecido como Bharatavarsha naquela época. Ele pertencia à dinastia lunar que começou com o próprio Chandra, o semideus que administra a lua. E ele morava em Hastinapura, que era a sua cidade. Ele era um rei muito feliz, ele era muito respeitado, toda a população admirava e tinha muito carinho pelo rei, mas ele era um pouco solitário. Ele não tinha uma esposa, ele não tinha um herdeiro. Isso sempre o deixava muito preocupado. E ele tinha um hábito de caçar nas florestas e principalmente nas margens do rio Ganges, que corria e corre até hoje por essa cidade de Hastinapura. Então, para aliviar sua solidão, ele sempre ia caçar no rio. E uma vez, enquanto ele estava nas margens do rio Ganges, caçando, ele viu uma moça muito bela, uma dama, uma senhora muito bem vestida, cheia de ornamentos, muito bem decorada, lindamente vestida e de um ar assim celestial. E ele imediatamente ficou completamente apaixonado pela moça. E ele imediatamente foi lá e abordou-a e falou: "Olha, quem você é? Você é tão bela. Estou completamente apaixonado por você e sinto que nossos destinos sempre estiveram ligados e deverão estar ligados daqui para frente. Quem é você?" "Eu sou Shantanu, o rei de Hastinapura, e desejo casar-me com você." Ao que a moça então respondeu: "Meu nome é Ganga e eu aceito o seu convite, mas tem uma condição. Você jamais poderá negar qualquer pedido que eu venha a fazer." Maharaj Shantanu estava completamente enamorado da beleza daquela moça, da beleza celestial de Ganga. E mesmo com aquela condição que ele achou um pouco estranha, ainda assim ele aceitou desposar a Ganga. E houve um casamento muito opulento em Hastinapura, uma festa que durou vários dias. Vários reis foram convidados para aquele evento maravilhoso. E Shantanu e Ganga casaram e foram viver no palácio em Hastinapura. Dessa vez, Shantanu tinha se livrado da solidão. Ele começou a sentir uma felicidade que ele nunca tinha experimentado antes. E no devido curso do tempo, Ganga ficou grávida. E, à medida que os meses foram passando, chegou o momento em que Ganga daria luz a um filho, a um menino. Nesse dia, a felicidade de Shantanu era assim insuperável, porque ele já tinha tudo que um homem qualquer poderia imaginar ter na vida. Ele era o rei, o imperador de uma grande região de terra. Ele era muito rico, muito opulento. Tinha Ganga, que era de uma beleza celestial, de um comportamento celestial, e agora ele teria um filho e um herdeiro, que era o que faltava para sua vida ser completamente feliz. Então, no dia em que esse menino ele ia nascer, ele estava muito ansioso, correndo de um lado para o outro no palácio, até que vieram lhe avisar que Ganga tinha dado à luz a um menino. Então ele sai correndo, só que o que ele vê deixa ele completamente estarrecido. Ele não podia acreditar no que via. Ganga saiu correndo do seu aposento com um recém-nascido no colo e saiu correndo, atravessando os muros do palácio, indo até
a floresta, passando da floresta, indo até a margem do Ganges, e Shantanu correndo atrás dela, sem acreditar no que estava vendo, e Ganga atira o recém-nascido no rio. Isso deixou o Maharaj Shantanu completamente chocado. Ele teve toda a intenção de interpelar Ganga, mas lembrou-se da promessa que havia feito, de que jamais contrariaria qualquer desejo de Ganga. Então aquilo lhe deixou num impasse, ele deixou completamente atônito, mas, sem dizer uma palavra, ambos voltaram para o palácio e a vida continuou. E ainda assim, nada estava muito bem com o Shantanu, porque aquele fato realmente o deixou completamente marcado. Mas o tempo foi passando e Ganga novamente fica grávida e dá luz a um outro menino. E a cena se repete da mesma maneira. No momento em que o menino nasce, Ganga pega o menino no colo, sai correndo, sai pelo palácio, vai até o rio Ganges e atira o novo filho, o segundo filho de Maharaj Shantanu no rio. E Maharaj Shantanu vê aquilo de novo e simplesmente não acredita em seus olhos. Mas, como ele já havia prometido, nunca contrariar a esposa, ele volta para o palácio. E isso acontece com os 7 primeiros filhos de Maharaj Shantanu. Maharaj Shantanu e Ganga tiveram 7 filhos e todos esses 7 filhos foram atirados por ela no rio Ganges. Até que Ganga fica novamente grávida do 8º filho. E, da mesma forma que aconteceu das outras 7 vezes, Ganga sai com o 8º filho de Maharaj Shantanu no colo, pronto para atirá-lo ao rio. Só que dessa vez, Maharaj Shantanu não aguentava mais e ele interpela Ganga e pergunta: quem é você? O que você está fazendo? Por que você está atirando seus filhos no rio? Eu não permito que você faça mais isso. Interpelou Ganga e gerou aquele conflito. Ele havia quebrado a sua promessa. E essa intervenção fez com que Ganga finalmente revelasse aquele mistério. Ela disse: muito bem, uma vez que você me interpelou, uma vez que você está impedindo que eu realizasse um desejo meu, agora eu vou ter que deixar você, mas eu vou lhe contar toda a história do que está por trás disso. Há muitos e muitos anos, os 8 Vasus, que são semideuses que controlam diferentes aspectos da natureza, como a aurora, a manhã, o, a, o crepúsculo, né? Esses 8 Vasus estavam caminhando com suas esposas pelos planetas celestiais quando eles encontraram, por coincidência, a morada do sábio Rishi Vasista. E Vasista não estava no local naquele exato momento em que eles chegaram. Porém, Vasista era conhecido por possuir uma vaca camadeno, uma vaca que poderia dar quantidades infinitas de leite e de vários elementos que são fundamentais para se realizar sacrifícios védicos. E uma das esposas de um dos Vasos falou: eu quero aquela vaca para mim. O esposo falou para ela: não, como assim? A vaca pertence a Vasista Muni, um grande sábio. A gente não pode simplesmente vir aqui na propriedade dele e roubar a vaca que pertence a ele. E ele usa essa vaca para fazer vários sacrifícios. Na verdade, essa mesma vaca já havia sido motivo de outras contendas, mas nós não vamos contar esse outro passatempo agora, vamos voltar para a nossa história. Então, a esposa desse vaso disse: não, eu não quero saber, eu quero aquela vaca para mim, você tem que conseguir ela para mim. E insistiu tanto que o marido resolveu então pegar a vaca de Vasista, mesmo sabendo que isso era um grande erro. Ele não resistiu e
a insistência da esposa, e ele foi e roubou a vaca, e os 8 vasos saíram com essa vaca para outros lugares dos planetas celestiais. Quando Vasistha Muni volta para o seu ashram, para o seu local de meditação e de realização de sacrifícios, ele notou que a vaca não estava mais lá. E como ele era um grande sábio, ele tinha muitos poderes místicos. Através da yoga, ele conseguiu ver o que tinha acontecido. Um dos poderes místicos dos yogis avançados naquela época. Lembra, nós estamos falando de um evento que ocorreu há 5.000 anos, em outra era da humanidade. Então, Vasistha, com seu poder místico de yoga, viu o que havia acontecido. Imediatamente, ele lança uma maldição nos 8 vasos, dizendo que vocês não sabem como se comportar como semideuses, como vocês vão ter que nascer no mundo mortal e viverem como homens comuns. E essa maldição atingiu os 8 vasos, que ficaram muito perturbados e foram a Vasistha Muni implorar o seu perdão. E de tanto que eles pediram, Vasistha Muni decidiu mudar um pouco a maldição. Ele disse: como eu já falei essa maldição, e o que eu falo não pode ser desfeito, eu vou alterar um pouco essa maldição. Vocês irão nascer como seres humanos comuns, porém, imediatamente vocês serão trazidos de volta para os planetas celestiais, se vocês obtiverem a ajuda da deusa Ganga. E assim, os 8 vasos imploraram a Ganga celestial, que viesse a esse mundo e que eles pudessem nascer como filhos dela. E dessa forma, Ganga, cada vez que um dos vasos nascia dela e de Maharaj Shantanu, ela o atirava no Ganges, e através do Ganges, através daquele poder místico de Ganga, o próprio Ganges, que corre a partir dos planetas celestiais, levava de volta cada filho, que na verdade era um dos vasos, né? Cada um dos vasos de volta aos planetas celestiais. Então, a maldição de Vasistha Muni ia se cumprindo, porque eles tinham apenas um pequeno período de vida como um ser humano comum, porque Ganga os atirava no rio e eles voltavam aos planetas celestiais. Isso é muito significativo, porque muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente não sabe muito bem tudo que está por trás desses eventos, não é mesmo? Um dos vasos, no entanto, chamava-se Prabhasa, que foi o que realmente pegou a vaca do Muni, a pedido insistente da esposa. Esse Prabhasa, Vasistha Muni disse: muito bem, os 7 eu deixo que voltem imediatamente. Porém, você que pegou a vaca Prabhasa, você terá que levar uma vida inteira como um ser humano. E foi justamente esse o 8º filho que Maharaj Shantanu impediu que Ganga jogasse no rio. Então, esse não voltou aos planetas celestiais. E Ganga continuou explicando tudo o que estava acontecendo ali. E ela disse que também, tanto ela quanto ele já haviam se encontrado em vidas passadas. Ela, Ganga, o Gandhi celestial encarnado, né, estava na corte de Indra quando um rei chamado Mahabish apareceu na corte e, olhando para Ganga com grande desejo, e Ganga correspondeu também com sorrisos, e isso foi considerado uma ofensa naquela corte dos semideuses de Indra. Então, há uma versão em que Brahma amaldiçoa tanto Ganga quanto Mahabisha a nascerem e se casarem no mundo dos homens, dos seres humanos, e há versões que diga em que o próprio Indra que fez isso. Mas independente disso, se foi Brahma ou se foi Indra, o fato é que Mahabisha e Ganga também foram amaldiçoados a terem uma vida como seres humanos aqui nesse plano em que vivemos, em Bharatavaras.
E Ganga revelou tudo isso para Shantanu, tudo que estava por trás do encontro que eles tiveram ali na margem do Ganges e como que eles imediatamente se enamoraram e casaram e desfrutaram de todos aqueles anos, né? Como rei e rainha, vivendo na maior opulência, na maior felicidade, mas agora, como ele havia contrariado Ganga, esse tempo acabou e ela voltaria para os planetas celestiais, Svargaloka, e ele jamais a veria novamente. Porém, ela fez uma promessa: eu vou levar esse filho, vou dar a ele o nome de Devavrata, e durante 16 anos eu vou treiná-lo nos planetas celestiais e conseguirei para ele os melhores mestres possíveis para treiná-lo em todas as artes que um kshatriya necessita aprender, um guerreiro, e ele será um homem que vai lhe dar muitas alegrias e será seu herdeiro afinal. Porém, você jamais me verá novamente. E assim, Ganga vai aos planetas celestiais, ela sai da presença de Maharaj Shantanu, que está completamente chocado com toda aquela história, e começa a ter um sentimento de dualidade. Porque, por um lado, ele ficou muito feliz que tudo aquilo tenha sido explicado, que tenha finalmente um herdeiro vivo. Porém, ele ficou completamente arrasado, porque a sua Ganga celestial, nunca mais estaria presente na sua corte. Então era um sentimento que ele vivia assim de grande divisão, né? E isso mostra como que nós não temos poder contra determinados eventos que nos são impostos por poderes superiores, não é? E a ilusão de viver com uma deusa finalmente chegou ao fim. E ele, no entanto, ah, pelo menos teve a alegria de ter um herdeiro, e isso amenizou um pouco a sua tristeza. E ele voltou a se sentir muito solitário, e ele voltou a caçar novamente para tentar contrabalançar a sua solidão, mas isso nós veremos no próximo capítulo. Será que Ganga vai retornar com o seu filho? Será que Maharaj Shantanu conseguirá superar a sua infelicidade? Fique comigo, fique no canal Sundara Vedanta, assista essa playlist, divida esse conhecimento com quem você conhece, comente nas suas redes sociais, deixe comentários aqui no vídeo se vocês gostaram ou não do vídeo, e até a próxima história, o próximo capítulo.